Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 15 de agosto, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos 1, de 5 a 10 e de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Infelizmente, os discípulos ainda estavam com a mentalidade do mundo, a mentalidade de quem é maior, quem é mais poderoso, quem é mais importante. O coração dos discípulos foi se convertendo muito devagarinho, aos poucos. Assim é a nossa vida. A santidade, ela vai sendo vivida, vai sendo construída a partir de decisões ao longo de nossa vida. E Jesus, o grande catequista do Pai, vai ensinando com paciência, com misericórdia e com amor, que o reino de Deus é muito diferente daqui deste mundo. E então Jesus disse, ao chamar uma criança e colocar no meio deles: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, para Jesus, a importância, o ser maior, significa humildade, significa simplicidade, pobreza, e chama uma criança. Na cultura judaica, as crianças tinham pouco valor, porque uma criança não trabalhava, uma criança não votava, uma criança não podia ler e nem aprender os ensinamentos da lei. A criança não tinha muito valor. E Jesus chama uma criança, um pequenino, e coloca no meio deles. Colocar no meio é um lugar de destaque, um lugar central. E Jesus disse que aqueles que querem entrar no reino, devem ser como aquela criança. Assim, disse Jesus, quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança, como esta, é a mim que recebe. Aqui nós observamos o jeito de Jesus de nos incentivar a acolher as crianças, a sermos bondosos e misericordiosos com as crianças. Ao mesmo tempo em que somos chamados a ter um coração de criança, que perdoa, que acolhe, que é simples, mas também acolher as crianças, não só aquelas que precisam de um orfanato, mas acolher os filhos, os netos, os sobrinhos, acolher as crianças com nosso testemunho, com nosso bom exemplo, ensinando-as o caminho de Deus, o caminho da igreja, da catequese. Assim, Jesus afirma: Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu digo que os anjos, dos seus anjos nos céus, veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Daqui surge a tradição de dizer que nós temos o anjo da guarda, e é verdade, isso não é invenção, todos temos. E o anjo da guarda das crianças protege as crianças e vê a face de Deus constantemente, como afirma Jesus. Então, perseguir, maltratar uma criança é um pecado gravíssimo, um pecado mortal, em que se a pessoa não se arrepender de todo o coração, será condenada. Por isso Jesus disse: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha e vai procurar aquela que se perdeu? É verdade, ele vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Jesus então usa a parábola das ovelhas. O pastor que perdeu uma se preocupa com aquela que se perdeu e vai ao encontro dela. Assim é Deus Pai. Deus Pai não se contenta com as ovelhas que ele tem, mas se preocupa com aquelas que estão perdidas. Muitas vezes, esta ovelha perdida é você, sou eu. Nos perdemos
ao longo da vida no pecado, nos perdemos no egoísmo, na nossa vaidade. Mas o Senhor vai até o nosso encontro e nos leva a si. O Senhor nos encontra e nos convida à conversão e à vida nova. Assim termina Jesus dizendo: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus dá importância para todos, pequenos, adultos, idosos. Todos são bem-vindos, amados, são acolhidos no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.